Bom dia vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Vamos lá, deixa eu colocar o tema de nós vamos falar hoje. Você cria a sua própria realidade. Vocês sabiam disso? Você cria a sua... Nossa, gente do céu. Às vezes eu não consigo enxergar direito aqui, será? Ué. Me falhando aqui. Bom dia, bom dia. Vocês que estão aí, clica nesse coraçãozinho para que a gente possa, que o Insta possa entregar essa live para mais pessoas, mais seguidores que estão acordados, né? Porque aqui no Mato Grosso são 6h09 agora, né? Bom dia, Luana diz assim, tá agradável, mas agora está maravilhoso. Ai, que bom, obrigada, Luana. Você é uma querida, viu? Nossa, você me emocionou. Eu lembro de você com muito carinho, viu? Bom dia, Cassi, bom dia, Gabi, como tá? Vocês todos aqui. Gente, então vamos lá. Você cria a sua própria realidade. Vocês acreditam nisso? Né? Quando a gente diz assim, tem uma frase bíblica, inclusive, né? De Paulo. Agora, gente do céu, eu esqueci de anotar. Eu sempre falo essa frase e aí eu confundo, né? Se é Romanos, se é Colossenses, mas vamos lá. Paulo fala o seguinte, numa das suas cartas, né? Ele diz que se a gente quer uma mudança externa, ou seja, uma conversão. O que é uma conversão? É você mudar, ter uma mudança de vida. E às vezes a gente espera a mudança do outro. A gente espera a mudança na nossa casa. Ontem eu falei sobre a relação com o outro, né? Você espera uma mudança no teu casamento. Por quê? Porque você quer que o teu marido mude. Você espera uma mudança na tua família. Você quer que os seus filhos mudem. No teu negócio, você quer que as pessoas do teu trabalho mudem. Que o governo mude. Ou seja, que o externo mude e você segue em frente, porque você acredita que você tem razão. É por isso que a gente quer que os outros mudem, porque a gente acredita que a gente tem razão. E Paulo fala o seguinte, né? Se você quer uma transformação, ou seja, uma mudança externa, você precisa transformar a sua mentalidade. Olha que coisa linda isso, gente. Isso já lá no ano, Paulo escreveu isso no ano, 60, 70 por aí, né? Veja, 2.000 anos atrás, vamos dizer assim, há quase 2.000 anos atrás, Paulo já falava isso, uma coisa que os estudos hoje, a psicologia, né, você cria a sua própria realidade, é uma base que a gente traz do coach, da programação neurolinguística, né, muitas pessoas, Lô fala sobre programação neurolinguística, né, os cursos que eu tenho feito, mais sobre isso e tal. Por quê? Porque a gente começa a entender e compreender mais a nossa forma de funcionar, né? Como a gente cria, como a gente vê o mundo, como a gente tem a percepção da realidade. Porque o que eu vejo aqui, por exemplo, eu tô aqui na internet, né? Vocês estão aqui comigo. Hoje, agora nós estamos aqui em 12 pessoas aqui, ao vivo. E, gente, tá tudo certo aqui? Porque parece que travou pra mim. Meu amor, dá uma olhadinha aí pra mim. Então, coloca OK. Ah, tá, entrou. OK. Vocês clicam nesse coraçãozinho, porque eu sei que eu tô aqui online, tá? Porque é a minha percepção com vocês. Veja só, para eu saber que eu tô online, eu preciso, ou tem alguma coisa na tela, tá subindo, então eu sei que não tá travado. Então, eu percebo a realidade dessa forma. Vocês me percebem de uma outra forma, vocês estão me vendo, né? Vocês estão me ouvindo falar, enquanto que eu estou aqui falando para vocês. Essa é a minha realidade. Então, eu crio a minha realidade. Se eu falar assim, ó, vamos dar um exemplo bem simples do que a gente está acontecendo agora, né? Olha, gente, eu tava online, vamos pensar. Ontem eu tava online aqui, vocês viram que eu tava online? A minha forma de saber que eu estava online é uma. A forma como vocês compreendem que eu estou online, percebem que eu estou online é de uma outra forma. E que cada um de vocês que estão aqui tem uma forma diferente. Por isso que quando eu digo, você cria, né? Que essa não é uma fala minha, essa é uma fala o quê? Que vem da programação neurolinguística, do coach neurolinguístico, é uma pressuposição, ou seja, a gente pressupõe uma ideia, que aquela ideia é real, e isso é uma verdade. Porque eu crio a minha verdade, eu crio a minha realidade. Então, se nós criamos a nossa própria realidade, opa, a gente pode mudar. Concorda comigo? Vocês estão de acordo? Quem concorda diz sim, eu concordo, enquanto eu vou pôr um cafezinho aqui. Foi o meu segundo café.
Quem concorda comigo? Que você cria, ou seja, então, se eu crio a minha realidade, a gente pode fazer o quê? Uma mudança, uma transformação nisso. Uma mudança e uma transformação. Então, o quê? Veja bem, Luana, você, Cleide, Cleide, que saudade de você, minha querida, viu? Então, veja só, Fernanda ontem, por exemplo, dando nosso treinamento, né, Fernanda, lá para as meninas de auto make. Fernanda maquiadora, né? Nossa, as meninas saíram todas lindas, maravilhosas. A minha realidade enquanto não vou dizer totalmente leiga, porque eu entendo um pouquinho, né? Já fiz curso com a Fernanda, sou maquiada pela Fernanda, então alguma coisa eu entendo de maquiagem, de make. Mas a minha forma de criar uma make é diferente da forma da Fernanda criar uma make. E quando eu compreendo isso, eu vou passar a entender que a minha mente tem como um mapa, sabe? Eu tenho o meu mapa, que que é o meu mapa? É a minha direção, é a forma como eu percebo as coisas, como eu vejo, né? As minhas percepções visuais, através do meu sentido, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto de cheiro, o que eu sinto de paladar e o que eu sinto no meu tato. E cada um tem um registro interno disso. Cada um tem um registro. E se a partir do momento em que eu compreendo isso, que eu entendo isso, gente, eu vou entender que, por exemplo, o meu marido, ele percebe a realidade de uma forma diferente da minha. Aí a gente diz assim, mas isso, o que eu estou falando é a verdade. Aí o outro, não, mas a verdade é essa. E aí a gente começa a fazer o quê? Uma discussão. Daí, a partir daí, começa o quê? Os conflitos. Porque a gente diz, mas ele não viu que isso estava acontecendo? E às vezes ele pode dizer, mas a Lu não viu que era isso que estava acontecendo? Mas a gente percebe as coisas de forma diferente. Tô me fazendo ser compreendida, gente? Coloca aí se você está me compreendendo, sim ou não. Porque quando eu percebo as coisas, ou seja, nós montamos um mapa mental, né? Temos um filtro na nossa mente. E que esse filtro fala daquilo que eu tenho de referência, né? Se a minha referência, por exemplo, de café, né? De café. Gente, eu amo café. Se a minha referência de café, por exemplo, eu peguei um pó de café essa semana, até um pó de café que estava aqui em casa, que a minha filha usa lá na Brigadeiros da Gina Patisserie, que é um pó de café para café expresso. E eu faço sempre café, eu pego o pó, né, normal ali, aqui, o pó de café, e coloco geralmente 3 medidas dentro do... Como é que chama o negócio de pôr café, gente? Do coador, né? Gente, olha que ama café e não sabe nem os nomes dos negócios, né? Dos utensílios. Eu coloco 3 colherinhas de pó de café ali dentro do... Já fugiu de novo. Do coador. E passo e tem uma quantidade mais ou menos de água que o café fica quase todos os dias da mesmo sabor. Fiz da mesma forma, peguei esse pó, esse café, era um café, falei, nossa, essa embalagem tá diferente. Mas era da mesma marca, mas a embalagem diferente. As embalagens que eu uso, vermelhinha, né, abalado a vácuo, essa era uma embalagem preta, mas as escritas, a mesma marca, eu falei, coloquei o quê? 3 medidinhas também de café dentro da água. Ou dentro do coador ali. Quando passei o café, falei, gente, esse café tá meio estranho, né? O cheiro tava mais ou menos mesmo, né? Tava igual. Agora, a hora que eu fui servir o café, eu falei assim, meu Deus, o meu café ficou um chafé. Ou seja, muito, muito fraco. E eu falei pra minha filha, gente, mas eu pus a mesma quantidade de café. E ela falou, mãe, lá na patisserie, eu uso uma medida dessa, que a senhora colocou 3 medidas para uma garrafa de mais ou menos, eu acho que eu devo ter coado uns 700 ml de café. Eu uso uma medida para uma xícara, porque esse café é para café expresso. Falei, nossa, então é por isso que o meu café ficou um chafé, né? Então veja só, a minha percepção, sem entender das coisas, eu criei uma realidade, ou seja, um café fraco. E quando a gente... Parece uma coisa boba isso, parece uma coisa muito boba. Mas quando a gente traz para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, esse entendimento, as coisas começam a mudar.
A gente começa o quê? A perceber que sim, o que eu falei ontem que não é nem sempre é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre o outro, é sobre você. Se na minha casa as coisas não estão funcionando, eu tenho uma percepção do que não está funcionando. O meu marido tem uma percepção do que não está funcionando. Os meus filhos têm uma percepção do que não está funcionando. Gente, agora uma pausa aí também para eu falar. Gente, vocês acreditam que o meu filho Danilo passou no vestibular para medicina? Eu tô tão feliz, A gente pensa assim, olha, eu não posso nem pensar muito, porque ele vai embora semana que vem, né? Vai estudar fora. Mas Deus seja louvado por isso. Então, assim, a minha percepção é uma. Percepção que ele vai morar fora é outra. E aí as relações começam a mudar quando nós começamos a entender que cada um tem a sua realidade. Sandra, teu colega daqui uns dias, olha só, você já viu só? Então, assim, cada um tem uma realidade. Cada um, nós criamos o nosso mapa. E quando você atua, e nós criamos esse mapa mental, e atuamos, ou seja, agimos conforme o nosso entendimento. Então, se o nosso comportamento, se o teu comportamento, ele não está de acordo com aquilo que você deseja, é preciso que você mude aonde, gente? Vou mudar o comportamento? É preciso mudar aqui, ó. Começar a mudar os pensamentos. Isso é tão fato, é tão interessante, e parece que seria tudo mais fácil se na hora que a gente tivesse, né, nós tivéssemos nos nossos conflitos, nas discussões, não só nos relacionamentos familiares, mas também de negócios, né, de entendimento do colaborador, né, dali da empresa. Ontem a gente estava num treinamento e tinha várias pessoas ali no treinamento, era da Brigadeiros da Gi, da minha empresa também, da EFATA, os colaboradores nossos. E eu fui olhando e percebendo isso, cada um tem um pensamento diferente. E se a gente começa a entender isso, que cada um age de acordo com o seu mapa mental, ou seja, com o teu direcionamento, com aquilo que a forma como ele percebe o mundo, se eu entendo isso, eu começo a entender mais o outro. Eu começo a parar as arestas, é isso, amor? Isso, aresta. Gente do céu, de manhã eu funciono mais ou menos, né? Vocês estão vendo. Na verdade é o dia inteiro, né? Eu esqueço as palavras às vezes. As arestas, e fica mais fácil as relações. Me faço ser compreendida? Então, ou seja, como eu posso fazer para que eu possa, então, viver, transformar o mundo? Transforme você. Né? Começa a mudar você, começa a mudar internamente. E isso é uma pressuposição do coach, da programação neurolinguística. E a gente fala muito disso. Quando você abre a tua mentalidade, né? A próxima semana, falando assim, aqui a Júlia tá aqui, não sei se a Júlia ainda tá aqui, que foi nossa aluna de coaching, né? Do nosso treinamento de coach passado, nosso treinamento passado. E o nosso treinamento vai ser semana que vem. E eu digo assim, gente, há uma abertura muito grande da nossa mentalidade, da tua forma, da minha forma de ver as coisas. E isso começa a mudar a nossa realidade. Então, se você quer uma mudança externa, você precisa começar com a mudança interna. Então, isso você só começa a mudar começa a mudar internamente quando você tem a consciência, a tomada de consciência. Quando você toma consciência do que está acontecendo. E às vezes, às vezes não. E para você tomar a consciência do que está acontecendo, de uma realidade, é preciso que você tenha conhecimento. Sabe aquela frase bíblica que Jesus diz assim, ó, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará? É isso que o conhecimento, que a busca do conhecimento vai trazendo pra gente. E aí a gente diz assim, meu Deus do céu, era mais fácil se eu fosse ignorante, né? Porque aí você não tem a responsabilidade pela mudança, né? Faz sentido? Júlia tá aí, Júlia querida. Então, Júlia, semana que vem a gente já vai ter treinamento novamente. Pensa que delícia. Nossa, não vejo a hora. Estamos com uma turma linda, sabe? Sim, eu tenho o curso, Luana, o coach neurolinguístico, né? Que inclusive ainda temos como entrar, porque ele é online e ao vivo. Então, eles são 4 módulos, né? A gente diz 4 módulos porque agora a gente faz de 2 em 2 dias, né? E ainda temos as práticas, né? Então, ele começa semana que vem, online e ao vivo, dia 1º e dia 2.
o primeiro módulo, né? Primeiro dia, dos 4 primeiros dias é comigo. Os outros 4 dias é com o Paul Vanter, que é do Chile, né? Mas ele fala muito bem português, é o nosso super professor. Então, assim, quando a gente traz, né, esse treinamento, ele faz o quê? Essa mudança de mentalidade. E a base do coach, Luana, ele é o quê? É a PNL, é a Programação Neurolinguística. Então, se você quiser, a gente pode falar depois no direct, tá? Lu, tem atendimento da Aroma Coaching. Lu, unidos duas paixões, mudança de estado mental aliado ao poder das gotas mágicas do óleo essencial. Olha que lindo! Que super, Julie! Gente, é muito especial o treinamento de coaching. Ele é uma forma de você, de uma mudança de mentalidade. Eu tenho assim, aqui em casa, nós todos, né? Agora, o Guilherme, por último, ele vai fazer parte também, é aluno da nossa próxima turma. Então, como muda, né? Às vezes as pessoas falam assim, Lu, você parece que tem uma fábrica aqui na tua casa, uma fábrica de empreendedores. Como pode os seus filhos assim? Mas é por quê? Porque, como eu e Humberto, né? Nós buscamos esse conhecimento, essa mudança de mentalidade, porque quando você muda a tua mentalidade, você muda a tua realidade. Então, você cria a sua própria realidade. Compreender isso, quando eu compreendi isso, né, há muitos anos atrás, lá nos meus momentos de oração, de conversa com Deus, né, de intimidade com a palavra e tal, e aí você vai vendo que tem um caminho para você fazer. Porque tudo já está aí, né? Tudo já está criado. Basta que você vá atrás dessas questões, dessa criação, né? Dessa realidade. E aí você começa, então, integrando isso na sua vida. E como nós fomos integrando isso muito em nós, isso também foi o quê? Passando para os nossos filhos. E hoje eu falo assim, eu tenho muito orgulho de dizer que todos aqui em casa, né? Agora, depois de setembro, todos seremos coaches, né? Ou seja, isso muda a mentalidade de uma família, de uma realidade. Então, quando a gente percebe que, é assim por conta do quê? Do acaso, brota nessa transformação na vida? Não, a gente busca essa transformação e faz muito sentido, não sei se faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido buscar essas transformações, né? E cada dia que eu vou, hoje mesmo, por exemplo, eu tenho uma aula de programação neurolinguística, Luana, e amanhã toda, né, pela Academia Impact, é uma empresa do Chile, a escola também é chilena, né, em Santiago. A gente tem aula online, ao vivo, toda terça-feira. Eu começo daqui a pouquinho, né, mais tarde um pouquinho, vou até 1h30 da tarde estudando, aprofundando um pouco mais no quê? De como nós funcionamos internamente. E quanto mais eu estudo isso, mais eu tenho a responsabilidade de me tornar uma pessoa melhor. Para quem? Para mim e para o outro. Né? Para que o projeto, o propósito de Deus seja implantado, né? É isso. Tá certo, gente? Beijo no coração de vocês. Chegamos aos nossos 20 minutinhos. Louvado seja Deus por estar aqui com você nessa manhã. E eu espero você, gente, espero vocês na nossa quinta-feira, porque amanhã, quarta e sexta, não vai ter live, porque eu tenho outro compromisso, 6 horas da manhã, que eu coloquei assim como uma meta na minha vida, né? Então Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Espero vocês amanhã. Amanhã não. Quinta, né? Depois de amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, no nosso Clube 6 e 7, tá certo? E claro, gente, vai lá no feed, né? Curta, envia essa live para mais 20 pessoas, porque essa live vai ficar gravada lá, tá bom? Tati também tá aqui, querida, nossa aluna de coach também. Beijo no coração, Deus abençoe e até mais. Excelente dia para vocês.